Meu nome é Marília Andrade. Tenho 41 anos e o e-mail que acabou com a minha família cabia numa única linha. Eu o li às 5 da manhã, horário de Singapura, no 31º andar de um hotel a 9.000 quilômetros da casa de veraneio que meu marido e eu construímos com as próprias mãos. Meus pais tinham vendido a casa. Vendido a minha casa para pagar as dívidas de jogo da minha irmã. O e-mail terminava com uma pergunta. Você não precisava dela mesmo? Precisava? Eu não respondi. Não gritei contra um travesseiro. Fiz uma ligação telefônica e depois outra. E o que a corretora de imóveis contou aos meus pais 3 dias depois é um momento que a minha mãe ainda chama de mal-entendido. O promotor de justiça chamou de outra coisa. Fique comigo. Você vai querer ouvir o que meus pais não sabiam. Sejam bem-vindos de volta a mais uma história de família, onde segredos vêm à tona e mulheres quietas encontram a própria voz. Se você já foi a responsável, aquela em quem todo mundo se apoia e a quem ninguém nunca pergunta nada, esta história também é sua. Deixe um comentário aqui embaixo. Deixa eu contar o que eles venderam, para você entender o que aquele e-mail realmente significava. A Casa do Vento fica num penhasco perto de Bahia Verde, no litoral de Angra dos Reis, num terreno que minha avó me deixou. Para mim, nomeada no testamento que ela escreveu com a própria letra cuidadosa. Eu e o Caio construímos a casa nós mesmos, fins de semana e férias, 6 anos deles. Sou engenheira estrutural. Ele é empreiteiro. Nosso fundo de lua de mel virou uma fundação de concreto. Eu calculava cada trajetória de carga. Ele erguia cada parede. Em 2015, uma ressaca violenta levou metade do telhado inacabado para o mar e recomeçamos aquele trecho sem nem precisar discutir, porque é assim que a gente é. O Caio esculpiu à mão o novo poste no pé da escada e gravou nossas iniciais nele, M e C, fundo bastante para durar mais que nós dois. O buffet de porcelana da minha avó ficou na sala de jantar, o mesmo que alimentou 4 filhos durante 2 recessões. E aqui está a parte que importa. Minha família usava aquela casa. Todo verão, 2 semanas em janeiro, meus pais no quarto bom, minha irmã Duda no sofá-cama da varanda, siri recheado e jogos de tabuleiro, todo mundo bem-vindo. Eu nunca, nenhuma vez, tranquei aquela porta para minha própria família. Nunca me passou pela cabeça que eu precisaria. Meu pai me ensinou a ler plantas quando eu tinha 9 anos, na bancada dele, seguindo as linhas de carga com um lápis de carpinteiro. Virei engenheira por causa daquele homem. Quase 30 anos depois, ele assinou meu nome num documento que eu nunca tinha visto, para que um estranho pudesse comprar a casa que o terreno da minha avó sustentava. Mas estou me adiantando na história. Primeiro, o e-mail. Era a 3ª semana de um contrato de 5 semanas. Eu estava em Singapura, prestando consultoria num terminal portuário, o maior contrato que a nossa pequena firma já tinha fechado. Acordei às 4h47 com o celular brilhando na mesinha de cabeceira. Um e-mail novo da mamãe. Assunto: boa notícia sobre a Duda. Quero que você leia do jeito que eu li. Num quarto de hotel escuro, num país onde já era amanhã. Marília, seu pai e eu vendemos a casa da praia para pagar as dívidas da sua irmã. Já está feito, então por favor não faça drama. Os compradores são pessoas encantadoras e no fim deu tudo certo. Você não precisava dela mesmo? Precisava? E depois o pós-escrito. A jogada de mestre da minha mãe, o laço no pacote. Não transforme isso em um problema. Família resolve as coisas em família. Eu me sentei na cama. Li de novo. Li pela 3ª vez. Do jeito que você reconfere um cálculo estrutural que não pode, de jeito nenhum, dizer aquilo que está dizendo. Vendemos a casa da praia. Já está feito. Uma pergunta curta, e cada palavra dela sempre tinha sido verdade a vida inteira. O que a Marília tem, a Marília pode dispensar. Notei que minhas mãos estavam perfeitamente firmes, o que me assustou mais do que se estivessem tremendo. Não digitei resposta nenhuma. Não havia frase que ela fosse ouvir. Eram 4h49 da manhã, o que significava 4h49 da tarde no litoral do Rio de Janeiro, o que significava que os cartórios estavam abertos, as pessoas estavam alcançáveis e ainda dava tempo de fazer alguma coisa. Minha mãe tinha mandado um e-mail e ido dormir se sentindo mais leve.
Ela estava prestes a aprender algo sobre mim que 20 anos de socorros silenciosos tinham escondido dela. Eu não faço drama. Eu registro. Peguei o telefone e não liguei para ela. Liguei para o Caio, 5 da tarde no horário dele. Ele ainda estava numa obra em Paraty. Li o e-mail para ele uma vez, sem entonação, e houve um silêncio com máquinas dentro dele. Aí meu marido disse a coisa exata e certa, que é o gênio particular dele. Estou indo para lá de carro. Fica no telefone. 40 minutos de Paraty até Bahia Verde. E eu escutei aquela viagem do outro lado do planeta. Seta do carro. Cascalho batendo nos paralamas. Aí a voz dele ficou baixa e cuidadosa. Meg, tem uma van de uma casa de consignação na entrada. Uns caras carregando caixas e uma van de chaveiro. Alguém estava arrombando as minhas fechaduras enquanto meu marido ficava parado no terreno da minha avó, vendo aquilo acontecer. O Caio não grita. Ele fica maior. Dava para ouvir isso, e ele mandou o chefe da equipe largar o que estava segurando. E o chefe da equipe fez uma ligação. E pelo alto-falante daquele telefone, atravessando todos aqueles quilômetros, ouvi uma voz que eu reconheceria em meio a um furacão. Minha mãe. Pequena, animada, absolutamente certa de si. Manda eles continuarem trabalhando. É uma casa de família. Uma casa de família. O Caio chamou a polícia da varanda. Invasão, disputa de propriedade, viatura a caminho. E aquela chamada, registrada às 17h58, virou o primeiro documento oficial do que o Ministério Público do Rio de Janeiro acabaria chamando de o caso. Sentei na cama do hotel no escuro, fazendo a única coisa que eu podia fazer dali, que era montar uma lista, porque listas são a minha forma de rezar. Aí o Caio voltou a falar, e a voz dele tinha uma rachadura que eu só tinha ouvido uma vez antes, no funeral do pai dele. Meg, o buffet da sua avó. Já está no caminhão. Foi isso que eu fiz de uma escrivaninha de hotel a 9.000 quilômetros dali. Entre reuniões de obra, sem dormir, porque o terminal portuário não estava nem aí para minha família. Registrei um boletim de ocorrência pelo portal online da Delegacia de Bahia Verde, com todos os anexos em ordem. Mandei um e-mail para o investigador responsável, Ferreira, da Delegacia de Crimes Financeiros, um pacote que ele depois me disse que a maioria das vítimas leva 1 mês para montar. O histórico do registro de imóveis, o contrato social da nossa sociedade limitada, a confirmação do bloqueio do meu CPF nos birôs de crédito e uma carta datada de agosto de 2016. Essa carta é a parte da história que eu preciso que você ouça, porque ela responde à pergunta que você já está se fazendo. Como uma mulher adulta é pega de surpresa pelos próprios pais e, ainda por cima, já tem uma pasta pronta, porque não foi a primeira vez. Em 2016, um alerta de crédito chegou até mim no trabalho. Um empréstimo de 12.000 com fiador. Meu nome nele, meu CPF, a letra do meu pai fazendo a melhor imitação possível da minha. Para a Duda, claro, para um carro, depois da segunda apreensão dela, claro. Eu cancelei 4 dias. Confrontei meu pai, que ficou olhando para os próprios sapatos. A resposta da minha mãe não foi um pedido de desculpas. Foi uma avaliação de desempenho. Você o envergonhou por causa de papelada, Marília. Família resolve as coisas em família. O veredito da família foi que eu tinha exagerado. Então fiz o que engenheiras que exageram fazem. Parei de discutir e redesenhei a estrutura. Silenciosamente, naquele outono, o Caio e eu fizemos algumas mudanças que eles nunca perguntaram, porque nunca, nem uma vez, tinham perguntado sobre a minha vida, só sobre a minha liquidez. O investigador Ferreira leu a carta de 2016, depois o resto da pasta, e respondeu em 2 horas. A primeira frase dele foi a coisa mais bonita que um estranho já escreveu para mim. Senhora Andrade, preciso que a senhora confirme uma assinatura. A digitalização chegou à meia-noite, no meu horário. Uma procuração, uma página, reconhecida em cartório, num balcão de papelaria em Niterói. Marília Ferraz Andrade, em letras redondas e pacientes. Concedendo ao pai dela plena autoridade sobre o imóvel dela, datada da primavera passada. Fiquei muito quieta e fiz a auditoria mais estranha da minha vida, examinando a própria assinatura em busca de fraude, e reconheci o esqueleto dela imediatamente, do jeito que você reconhece um prédio para o qual já carimbou plantas.
Em 2016, antes do episódio do empréstimo, quando eu ainda dizia sim por reflexo, eu tinha dado ao meu pai uma procuração de verdade, com escopo limitado, só para a transferência de um pequeno terreno com mata enquanto eu estava no exterior a trabalho. Validade de 90 dias, um lote, um propósito. Guardo cópia de tudo. Já me disseram que isso é um defeito de personalidade. Lado a lado na minha tela, os dois documentos contavam a história inteira. O mesmo esqueleto, a minha assinatura verdadeira fotocopiada para dentro de um corpo novo. A data alterada, o escopo reescrito de um lote, 90 dias para todo e qualquer imóvel, por prazo indeterminado. Uma autorização morta, desenterrada e vestida de terno. E a letra nas alterações era do meu pai. Claro que era. Meu pai é a única pessoa viva que já treinou a minha assinatura por diversão quando eu estava na faculdade, falsificando meu autógrafo num guardanapo. É para quando você for famosa, Mari. Eu tinha rido. 20 anos depois, aquela brincadeira de festa tinha virado um número de processo. Eis o que aprendi sobre assinaturas falsificadas desde então. Existem dois tipos. O tipo ganancioso e o tipo feito por gente que convenceu a si mesma de que não é bem falsificação, porque o que é seu sempre foi, de algum jeito, da família. O segundo tipo é pior. O segundo tipo vem com a consciência tranquila, e uma consciência tranquila não para. Deixei 48 horas passarem antes de ligar para minha mãe, porque eu queria a voz firme e as perguntas curtas. Ela atendeu no primeiro toque, calorosa como uma bolsa de água quente. Filha, então você recebeu meu e-mail. Fiz 3 perguntas, na ordem de uma engenheira. Quem assinou os papéis? Onde está o dinheiro? Onde está a Duda? E minha mãe, vou reconhecer isso para sempre, não mentiu para mim. Ela narrou. A dívida tinha ficado assustadora. Homens tinham ligado para casa por causa da Duda. Homens de verdade, ligações de verdade. A plataforma de apostas Estrela Verde tinha oferecido quitar a marca dela se 65 mil caíssem até sexta-feira. Os compradores tinham sido encontrados pelo Osvaldo. Você lembra do Osvaldo? Ele vendeu a casa dos Marcondes. E o sinal tinha entrado e 65 mil dele tinham ido para a Estrela Verde. Transferido, resolvido, Duda a salvo. Seu pai e eu fizemos o que precisava ser feito. Um dia você vai entender isso. Nem uma sílaba desculpa em lugar nenhum daquilo. Você não pede desculpas pelo tempo. E, na cabeça da minha mãe, aquilo era o tempo. Fiz minha 4ª pergunta, fora do roteiro. A Duda sabe como vocês conseguiram o dinheiro? 2 segundos inteiros de silêncio. Os mais longos que eu já tinha ouvido dela. Sua irmã não precisa se meter em papelada. Envolvida em papelada. Meu nome falsificado num instrumento jurídico tinha virado papelada, arquivada na categoria de coisas que pessoas sensíveis não deveriam ver. Eu disse que estaria em casa em 2 semanas. E minha mãe, sentindo alguma coisa na minha calma, do jeito que os animais sentem mudança de pressão, ficou macia e persuasiva. A voz que ela usava para cantar febres e fazê-las baixar. Vem para casa, filha. A gente senta à mesa. Família resolve as coisas em família, Marília, dentro de casa, não na rua. Ela não fazia ideia de que a rua já estava se mexendo. Passei o projeto do terminal para o meu segundo em comando 1 semana antes do previsto. A primeira vez na minha carreira que fiz isso. E o cliente apertou minha mão e disse, família em primeiro lugar. E eu consegui não rir na cara do homem. 22 horas de voo. O Caio me esperou no aeroporto do Galeão à meia-noite, com um café feito do jeito que eu realmente tomo. E ele não perguntou como eu estava, porque ele sabia, e porque tinha andado ocupado. No carro, com a luz interna acesa, ele me entregou uma prancheta. Meu marido me consola com pranchetas e inventários. 3 colunas, em lápis de carpinteiro. Recuperado, pendente, perdido. Ele tinha passado 4 dias dirigindo até lojas de consignação e liquidantes de bens com fotos no celular, recomprando as cadeiras da sala de jantar da minha avó, nossos livros, as cadeiras de balanço da varanda, interceptando o que dava antes que se espalhasse pelas casas de outras pessoas. Recuperado era uma coluna longa, pendente era mais curta. Perdido tinha 11 linhas. E eu li num sinal vermelho e soltei um som que eu não planejava soltar.
E meu marido pôs a mão em cima da minha na prancheta e disse: a gente construiu uma vez. As mãos lembram. Esse foi o discurso inteiro dele. Isso é o Caio. Minha família passou 20 anos me ensinando que amor é transferência bancária com culpa embutida. E esse homem constrói o dele com listas, quilometragem e recompra de cadeiras de balanço com sobretaxa de 40%, sem uma palavra de reclamação. Existe uma lição nessa diferença, e esta história inteira gira em torno dela. No banco entre nós, um envelope pardo, meu nome numa letra que eu não reconhecia. O Ferreira tinha deixado com o Caio naquela tarde. Quando estiver pronta, senhora Andrade, a denúncia formal. Segurei o envelope no colo durante toda a viagem escura até em casa, e ele não pesava nada, e pesava tudo que eu tinha. Agora vou contar a coisa que meus pais não sabiam. A coisa que prometi no começo. Depois do episódio do empréstimo em 2016, eu não gritei. Gritar é para gente que espera que o outro lado mude. Eu redesenhei, em vez disso. Naquele outono, por conselho do nosso advogado, eu e o Caio transferimos a Casa do Vento para uma sociedade limitada. Vento Litoral LTDA. 2 sócios, Marília e Caio Andrade. Qualquer venda, qualquer hipoteca, qualquer transferência daquele imóvel exigiria 2 assinaturas de sócios, nós dois, com caneta, juntos. Mudamos toda a correspondência do imóvel para uma caixa postal em Niterói. Bloqueei meu CPF nos 3 birôs de crédito. Documentei o episódio de 2016 numa carta e levei a cartório. Não para punir meu pai, nunca mandei aquela carta a lugar nenhum, mas porque engenheiras registram a primeira rachadura. É assim que você prova depois que o colapso não foi repentino. Minha mãe chamaria tudo isso de paranoia. Não é paranoia. É a minha profissão. Ninguém projeta uma ponte para o dia de sol. Você projeta para a pior carga que algum dia vai atravessá-la. E eu tinha visto a pior carga ensaiar. Eis o que aquela papelada significava. Na primavera de 2026, meus pais tinham vendido uma casa sobre a qual não tinham autoridade legal nenhuma. A procuração falsificada tinha sido feita contra Marília Andrade, pessoa física. Mas Marília Andrade, pessoa física, não era mais dona daquela casa havia 7 anos. A matrícula dizia Vento Litoral LTDA, e a sociedade exigia 2 assinaturas, e nenhuma busca de matrícula na face da terra deixaria isso passar. A venda deles não era só fraudulenta, era estruturalmente impossível. Uma escada desenhada no ar. A única pergunta que restava era quem contaria a eles, eu ou o cartório de registro de imóveis. Escolhi o cartório, ele tem timing melhor. Enquanto eu voava para casa, o investigador Ferreira andava fazendo a anatomia do negócio. E isso merece 1 minuto, porque cada número nele conta algo sobre desespero. Os compradores eram um casal chamado Marcondes, compradores à vista de São Paulo. E eles achavam que tinham encontrado o negócio da década. Uma casa de veraneio à beira-mar, avaliada perto de 1.150, oferecida por 760, bem abaixo do mercado. E eles engoliram porque uma pechincha deixa as pessoas cooperativas. Estavam com tanta pressa de fechar negócio que assinaram uma liberação que o meu advogado ainda lê em voz alta nas festas. 10% de entrada, 760, liberados diretamente para os vendedores na assinatura. Não retidos em conta garantia, liberados. Numa negociação normal, ninguém no mundo concorda com isso. Numa negociação rural, fechada entre partes amigáveis por um corretor amigável, aparentemente você só assina a caixinha. O corretor era Oswaldo Reis, 30 anos vendendo imóveis litorâneos, um homem que conhecia meus pais desde as festas juninas da igreja, o que é exatamente porque ele não examinou de perto uma procuração entregue por gente em quem confiava. Em 36 horas depois daquele sinal cair na conta, 65 mil dele foram transferidos para a Estrela Verde para quitar a marca da minha irmã. O Ferreira rastreou isso numa tarde. Dinheiro deixa pegadas, mesmo quando famílias não deixam. Então, veja o tabuleiro como ele estava montado naquela semana. Os Marcondes acreditavam que tinham comprado uma casa. O Oswaldo acreditava que tinha intermediado uma venda. Meus pais acreditavam que tinham salvado uma filha, e estavam contando isso aos vizinhos com um bolo de fubá na mão.
e um cartório de registro de imóveis em Bahia Verde tinha uma busca de rotina marcada para quinta-feira de manhã. Quinta-feira, guarde isso. Antes da quinta-feira, porém, eu tive que atravessar a minha própria casa, e eu quero te colocar dentro daquela hora, porque um assalto de estranhos teria sido mais gentil. A polícia tinha fotografado tudo. O Ferreira nos encontrou com a chave. Minha chave nova na minha fechadura nova na minha própria porta. Metade da casa tinha sumido. Não saqueada. Pior, retirada com cuidado, retirada profissionalmente, embalada por homens pagos por hora. Buracos de prego onde ficavam nossas fotos de casamento. A sala de jantar segurava a respiração ao redor de um retângulo limpo de piso sem desbotar, onde o buffet da minha avó tinha ficado por 6 anos. Quadrados claros nas paredes, feltro sem móvel em cima. Uma casa transformada num inventário de formas. Liguei para minha mãe naquela noite por uma única coisa, o buffet, porque a busca do Caio nas lojas de consignação ainda não tinha achado, e mantive a voz na faixa que eu uso com fiscais de obra. A resposta dela veio tão fácil que eu entendi que ela já a tinha pronta há anos, uma frase só esperando a ocasião. Ela tinha 2, Marília. Ela tinha 2. Minha avó, que alimentou 4 filhos naquele buffet durante 2 recessões, tinha tido 2 peças de móvel bom, e, portanto, eu era gananciosa por lamentar uma. É a aritmética em que minha mãe roda o mundo. O que quer que a filha responsável tenha é excedente. O que quer que a filha se afogando precise é uma dívida que todo mundo deve. Desliguei educadamente. Sou educada a vida inteira. É estrutural. Aí o Caio me chamou até a escada e eu fiquei parada embaixo, olhando o que os carregadores tinham começado e não terminado, e alguma coisa no meu peito saiu do prumo. O poste novo, o nosso poste novo, MIC entalhados fundo, meio desparafusado, etiquetado a lápis de cera como acessório para entrega. A reunião de família aconteceu na casa dos meus pais em Niterói, naquele domingo, e eu fui por conselho do Ferreira. Mantenha o canal aberto, deixe eles falarem. E, para ser sincera, porque algum músculo de 41 anos em mim ainda caminhava até aquela mesa quando chamada. Todos estavam posicionados. Mamãe na cabeceira, papai ao lado dela estudando os próprios nós dos dedos, tia Zilda flanqueando, bolo de fubá no centro como bandeira branca. Sua irmã está fragilizada agora, disse minha mãe, o que respondeu a uma pergunta que eu ainda nem tinha feito. Aí veio a apresentação, porque era uma apresentação. A família ia consertar isso. Um plano de pagamento, algo razoável, mensal, assim que as coisas se acalmassem. Em troca, eu ligaria para aquele investigador simpático e diria que tudo não passou de um mal-entendido. A palavra fez muito trabalho pesado naquela tarde e a gente ia resolver aquilo onde pertencia, dentro de casa. E aí minha mãe juntou as mãos e proferiu a lei dela, a mesma sob a qual fui criada. Aqui tem um bolo para cada ocasião. Nesta família, a gente não deixa a família se afogar. Ao redor da mesa, cabeças balançaram como se o versículo tivesse terminado. Eu olhei para o bolo. Fiz as contas. Eu faço isso. Um plano de pagamento saindo de onde? Vocês são aposentados. A pensão do papai é fixa. O sinal já foi para a Estrela Verde. Pagar com quê? O silêncio durou o suficiente para ouvir o relógio da cozinha, porque nós duas já sabíamos a resposta. Com a próxima coisa. Sempre existe uma próxima coisa. Até que a filha responsável fique sem coisas. Os olhos da minha mãe foram para a janela, para o quintal, para a própria casa ao nosso redor, e eu a vi não dizer aquilo. Levantei, agradeci a tia Zilda pelo bolo, e saí antes que meu rosto pudesse registrar queixa própria. Naquela noite, fui de carro até a casa de veraneio sozinha e sentei no 3º degrau da escada, o degrau que passamos um agosto inteiro acertando, vigas recortadas 2 vezes porque eu não aceitava um rangido, e pus a mão no poste novo, meio desparafusado. 2 parafusos frouxos, 2 seguros. Nossas iniciais tortas alguns graus fora do prumo, pegando minha lanterna num ângulo errado, M e C, inclinados como algo num navio afundando. Alguém tinha sido pago por hora para começar a remover o exato objeto que meu marido fez para dizer aqui aconteceu a gente. E sentada ali, de casaco, na minha própria casa fria, eu finalmente vi minha própria planta com clareza.
A vida inteira, cada crise, eu tinha rodado o mesmo cálculo. Como eu engenho uma solução em que salvo todo mundo? A Duda da dívida, o papai da vergonha, a mamãe dos vizinhos, a família da verdade. Todo mundo. Toda vez. Menos a mulher fazendo a conta. Isso não é amor. É o que a lei da minha mãe tinha feito de mim. Não uma filha. Uma parede estrutural que ninguém agradece até que seja removida. De manhã, fui até a delegacia de Baía Verde e fiquei 20 minutos sentada no carro alugado, vendo um homem passear com um vira-lata caramelo pela calçada, como se o mundo fosse comum. Depois entrei e assinei a denúncia criminal. Minha assinatura de verdade, a que tem 41 anos da minha mão nela, no único documento de toda aquela confusão que dizia a verdade. O Ferreira reconheceu firma sem cerimônia, o que agradeci. Tem coisa que a gente quer feita, tipo encanamento. Eis o que eu sabia quando a caneta levantou. Certos parafusos, uma vez arrancados, nunca mordem as mesmas roscas de novo. Eu tinha acabado de me tornar permanentemente a filha que chamou a polícia contra os próprios pais. Dirigi para casa com as mãos firmes no volante e a vida antiga se desfazendo atrás de mim como um fio se rompendo. Deixa eu parar bem aqui. Se você já teve que escolher entre manter a paz e prestar queixa, entre ser a filha boa e ser uma pessoa inteira, me conta nos comentários o que você escolheu e o que isso custou. Eu leio todos. A ligação que estourou esse caso inteiro está a uns 2 minutos daqui. Quinta-feira, 11h40. Sei a linha do tempo do jeito que você sabe um versículo, porque ouvi 2 vezes, sob juramento e uma vez numa mesa de cozinha. O cartório fez a busca de rotina na matrícula da Casa do Vento, e o resultado voltou do jeito que a vistoria de uma ponte volta quando alguém andou vendendo uma ponte que não é dele. Proprietário registrado. Vento Litoral Ltda. Autoridade de transferências. 2 assinaturas de sócios necessárias. Documentos apresentados. Uma procuração assinada por Marília Andrade, pessoa física. Legalmente, uma chave para uma porta que tinha sido trocada 7 anos antes. O negócio não balançou. Morreu na mesa. A funcionária do cartório ligou para o Oswaldo Reis. E o Oswaldo, 30 anos no ramo de imóveis litorâneos, entendeu numa única frase o que estava segurando e o que tinha repassado a compradores com o nome dele no meio. Ficou sentado no carro, no estacionamento do escritório, por um tempo. Ele mesmo me contou isso depois, num café péssimo de lanchotete, e então discou por o telefone fixo dos meus pais, porque tem conversa que você não tem por mensagem. Minha mãe atendeu, colocou no viva voz. As mãos dela, ela testemunhou depois, não estavam se comportando. E o Oswaldo Reis, amigo de família, Oswaldo das festas juninas, disse as frases que encerraram a era do mal-entendido desta história. Vera, a venda morreu. A casa não é de vocês para vender. Nem sequer é da Marília, pessoalmente. É de uma sociedade. Já é assim há anos. E Vera, eu tenho que te fazer a pergunta que o cartório acabou de me fazer e preciso que você pense bem antes de responder. Quem assinou essa procuração? Do outro lado daquela linha, na cozinha onde eu aprendi a ler plantas, houve um silêncio. E depois, fracamente, o som do meu pai passando mal na pia. O que aconteceu depois aconteceu do jeito que estruturas falham silenciosamente. Na papelada, tudo de uma vez. Os Marcondes queriam o dinheiro de volta. 76-0, razoavelmente, depois alto. Não estava lá. 65 mil deles já viviam no livro-caixa de uma casa de apostas. E casas de apostas não são conhecidas por reembolso. Então os Marcondes contrataram um advogado e o advogado mandou o tipo de carta que é encaminhada para investigadores. O Oswaldo Reis, protegendo o registro profissional que tinha carregado por 30 anos, entrou com um relatório completo no Conselho Regional de Corretores, cada documento, cada data, cada conversa, e copiou à polícia, o que significou que o processo na mesa do Ferreira se montou sozinho como um mutirão. Falsificação de documento particular, estelionato. A palavra deixou de ser minha e virou do Ministério Público do Rio de Janeiro, impressa sob selo, e eu aprendi algo que ninguém te conta sobre justiça. Uma vez que você entrega a verdade a um processo, o processo não confere com os seus sentimentos antes de andar. Meus pais viraram investigados dentro de uma semana. Um investigador,
fotografou o livro de reconhecimento de firma da papelaria. Um perito grafotécnico recebeu uma requisição e a minha pasta de 2016. Os vizinhos que antes mandavam bolo agora ficaram curiosos. E eu não fiz nada. Essa é a parte que a minha família nunca acreditou depois. Que eu não estava puxando alavancas, não estava cobrando favores, não estava orquestrando. Eu tinha assinado um único documento verdadeiro e dado um passo atrás. E as consequências que meus pais tinham escapado por 20 anos finalmente chegaram por conta própria, pontuais como maré. Na noite em que a carta do advogado dos Marcondes chegou, meu celular acendeu na bancada. 14 chamadas perdidas da mamãe, espalhadas por 4 horas, cada uma um pouco mais curta, e embaixo delas uma mensagem da minha irmã, Duda. Primeiro contato em meses. Sem cumprimento, só uma linha seca. O que você fez? O grupo de família se chama Família Ferraz. E, por 11 anos, ele carregou lembretes de aniversário e logística de bolo. Numa semana, virou um tribunal onde eu era a ré e todo mundo ganhou uma toga. Prints chegaram até mim mesmo depois que eu silenciei o grupo. Ela chamou a polícia contra os próprios pais por causa de papelada. Eles têm quase 70 anos. Quem criou essa menina? A mulher que falsificou minha assinatura me criou. Eu não respondi. E aí a tia Zilda foi até o Rio. Quero ser justa com a Zilda, porque ela não é vilã. Ela é o que o sistema parece quando está preocupado. Ficou na minha varanda com uma lata de biscoitos e chorou antes de eu terminar de abrir a porta. Mari, retira a queixa. Eles são velhos. Sua mãe não dorme mais. Seja lá o que for isso, a família resolve dentro de casa. A gente sempre resolveu dentro de casa. Eu a deixei entrar. Fiz chá. Escutei cada palavra até o fim, porque ela tinha ganhado isso em 40 anos sendo gentil comigo. E quando ela finalmente terminou de enxugar os olhos, eu disse a única coisa que eu tinha. Zilda, foi dentro de casa que isso tudo foi criado. 20 anos resolvendo dentro de casa é como um empréstimo de dose 1000 virou uma escritura falsificada. A casa não resolve as coisas. A casa enterra as coisas debaixo do tapete e chama o volume de decoração. Ela saiu infeliz, os biscoitos intactos. E eu fiquei na cozinha ouvindo a geladeira, entendendo com clareza a tabela de preços. Eu podia estar certa ou eu podia ser convidada. Não as duas. Não este ano. Naquela noite meu telefone tocou de novo. Duda. E, pela primeira vez em mais tempo do que eu consigo justificar, atendi minha irmã. Ela soava destruída e soava real, o que, com a Duda, tinha virado 2 medidas diferentes anos atrás. Ela jurou que não sabia da procuração. E aqui está a parte estranha. Eu acreditei nela, e isso não ajudou em nada. Perguntei se ela precisava de ajuda. A mamãe disse que ia resolver. Eu não perguntei como. Aí está. O motor inteiro da minha família numa única frase. Minha irmã não é burra. Ela tinha assistido a 20 anos de resgates surgindo do nada. Aluguel resolvido, carros repostos, marcas quitadas. E ela tinha aprendido a única habilidade que mantinha a máquina confortável. Não pergunte como. A ignorância, naquela casa, não era inocência. Era uma assinatura mensal. Ela implorou para eu retirar a queixa, pelo bem da mamãe e do papai. E no meio do pedido, ela começou a chorar diferente, mais grave, e me contou a verdade que eu suspeito que ninguém mais tinha ouvido ainda. Os aplicativos de aposta ainda estavam no celular dela. Naquela noite, enquanto conversávamos, ela os apagou 2 vezes e reinstalou 2 vezes. E havia uma aposta múltipla rodando num jogo da Libertadores enquanto a gente falava. Fechei os olhos e não fingi surpresa. Não vou retirar, eu disse gentilmente, do jeito que você relata solo ruim debaixo de uma fundação. E Duda, estou cansada de pagar pelo estrago. Mas eu pago uma coisa, uma vez, se você quiser. Tratamento. Um programa de verdade. Eu passo o cheque para eles, nunca para você. Uma oferta. Ela não fica esperando. Silêncio. O mais longo das nossas vidas adultas. Depois minha irmã caçula, 30 anos, disse a primeira frase totalmente honesta que eu tinha ouvido dela em uma década. Eu não sei se consigo querer isso ainda. Aquilo eu conseguia trabalhar. Destroços são honestos. É o resgate que mente. Meu pai pediu para nos encontrarmos numa lanchonete perto da obra do Caio.
e ele trouxe a caixa de ferramentas da caminhonete, o que quebrou meu coração antes de ele dizer uma palavra. Meu pai carrega aquela caixa do jeito que outros homens carregam flores. Uma oferenda, uma bandeira branca, uma linguagem. Ele tem 71 anos. Parecia ter 85, não tocou nos ovos. E me contou uma história que eu só tinha ouvido em resumo. Minha mãe, 12 anos, 1978. A leiteria do pai dela quebrou, não por bebida, não por preguiça, só preço e clima e um banco com prazo. E a cidade que comprava o leite daquele homem havia 20 anos desviou o olhar toda de uma vez, em uníssono, como um ensaio que já tinham feito antes. A igreja disse que ia rezar. Os vizinhos não disseram nada. A Vera usou o casaco herdado da prima por 2 invernos e ouviu falar disso na escola por 2 invernos. E ficou ao lado do pai no leilão enquanto homens que ele tinha alimentado davam lances nas máquinas dele. Sua mãe fez uma promessa parada ali 12 anos. Nesta família, a gente não deixa a família se afogar. Você ouviu a vida inteira e revirou os olhos, e eu entendo. Mas você precisa saber o que é isso. Não é uma regra para ela. É uma cicatriz. Ele girou a xícara de café num meio círculo lento. Aquele papel que eu assinei, eu sabia. Uma parte de mim sabia. Mas sua mãe olhou para mim do jeito que se olha quando a água está subindo. E eu nunca, uma vez sequer, consegui ficar parado na margem. Aí ele levantou os olhos molhados de mecânico e disse: "Então você vai retirar, não vai?" E eu entendi que até aquela, a hora mais verdadeira que meu pai já tinha me dado, chegava com uma fatura junto. O escritório do Ministério Público avançou mais rápido que a família. Em setembro, já havia uma proposta de acordo na mesa. Os 2 pais confessariam falsificação de documento e estelionato. O Estado recomendaria uma pena dentro de uma faixa de prestação de serviços à comunidade a até 5 anos, e 2 coisas pesariam no resultado mais do que qualquer outra: a restituição integral e o depoimento de impacto da vítima. O meu. O Ferreira explicou do jeito seco e gentil dele. O juiz vai querer saber o que a senhora quer, senhora Andrade. Isso importa. Às vezes decide. Então, claro, minha mãe ligou. E claro, ela tinha feito a lição de casa, porque minha mãe, nunca uma vez sequer, entrou numa negociação despreparada. A voz dela era a mais suave que eu tinha ouvido desde as febres da infância. O advogado disse que, se você pedir clemência, não tem prisão. Então você vai pedir, filha. Você vai pedir prestação de serviços. E a restituição pode ser parcelada com o tempo. E depois, e aí veio, a frase para a qual a ligação inteira tinha sido andaime. E aí tudo pode voltar a ser como era. Voltar a ser como era. Fiquei parada na minha prancheta de desenho olhando um diagrama de carga enquanto ela falava e finalmente vi o defeito de projeto dentro do qual eu tinha vivido. Como era a doença. Como era eu como reservatório de emergência, Duda como vazamento, papai como a junta de vedação, mamãe como manual de operação. Ela não estava me pedindo para salvá-la da prisão. Estava me pedindo para recertificar a estrutura que tinha acabado de falhar e desabar em cima de todo mundo. Nesta família, a gente não deixa a família se afogar. Ela acrescentou baixinho. A lei antiga, a cicatriz falando. Te vejo terça, mãe, eu disse. O Ferreira ligou 1 hora depois. A audiência terça. A senhora vai falar? Olhei para o bloco em branco na minha frente. Estou escrevendo. Escrevi o depoimento na nossa mesa de cozinha ao longo de 3 noites, e a lixeira recebeu as 2 primeiras versões. A primeira versão tinha 4 páginas de acusação. Cada resgate desde 2010, catalogado, datado, transformado em arma, eloquente como um guindaste desabando. Li em voz alta para a cozinha vazia e ouvi a voz em que estava escrito. E a voz era a alavanca da minha mãe. Culpa. O balanço batendo como um taco. Rasguei. Se o remédio roda no mesmo combustível da doença, não é remédio. É franquia. A segunda versão foi para o outro lado. 2 parágrafos de misericórdia. Sem condições. Deixe o juiz resolver. Mantenha a paz. E, por baixo das frases razoáveis, eu conseguia ouvir voltar a ser como era, zumbindo feito um rolamento ruim. Rasguei aquela também. Estava sentada ali à meia-noite com uma terceira página em branco quando Caio desceu de meia, viu o confete na lixeira sem comentar
e pôs uma mão espalmada sobre o bloco em branco, a palma cobrindo quase tudo. Meu marido não é homem de discursos, é homem de especificações. Escreve a coisa que você ainda conseguiria assinar daqui a 10 anos, ele disse. Não a coisa mais raivosa, não a coisa mais bonita. A que aguenta. Depois fez 2 xícaras de descafeinado e sentou comigo, não lendo por cima do meu ombro, só ali um contrapeso enquanto eu descobria o que eu realmente queria, que é o problema de engenharia mais difícil que já me deram. Às 2 da manhã, escrevi a primeira linha, e minhas mãos estavam firmes, e eu soube que era o rascunho verdadeiro porque ele me assustou. Excelência, não estou aqui para pedir prisão. Na véspera da audiência, fomos de carro até a casa de veraneio, eu e o Caio, e dormimos em sacos de dormir na sala, do jeito que fizemos em 2013, quando o lugar era só armação e lona e uma tomada funcionando. Metade dos móveis ainda estava faltando. Os cômodos tinham aquele eco de varrido limpo. Quero que fique registrado, uma boa noite. O Caio caminhou pelo piso de meia, apontando história como um guia de museu com serragem no sangue. A tábua que a gente virou para esconder o nó. A janela, que a gente reencaixou 2 vezes, porque a primeira equipe estragou o rufo. A linha de lápis dentro do vão do armário onde ele marcou a minha altura como brincadeira, e depois a dele mesmo. E depois, anos depois, mais nada, porque nunca chegamos a ter filhos, e a parede parou de contar o placar. A gente construiu uma vez, ele disse, pousando a mão na parede do jeito que alguns homens conferem um cavalo. As mãos lembram. De manhã, vesti o blazer cinza que uso em audiências de zoneamento. A armadura de uma mulher que pretende ser acreditada e não apiedada. E na porta, num impulso que não examinei, fui até a escada e tirei um dos parafusos frouxos do poste novo. O poste ainda torto, ainda esperando, e guardei no bolso do blazer. Engenheiros precisam de amuletos. A gente só prefere os que aguentam cisalhamento. O estacionamento do Fórum de Angra dos Reis estava meio cheio quando estacionamos às 8h40. O lado Ferraz tinha chegado cedo. 2 fileiras deles, chapéus e roupa de domingo. Tia Zilda no corredor. Cada rosto que eu conhecia a vida inteira se virou para me ver entrar, e nenhum deles disse meu nome. Salas de audiência são mais quietas do que a televisão diz. Principalmente é som de papel, um grampeador de escrivão, e a acústica particular de gente tentando não ser ouvida respirando. Meus pais sentaram na mesa da defesa com roupas que eu reconhecia da Páscoa. E, quando o juiz perguntou, como se declaram? Meu pai disse culpado, numa voz de ferramenta caindo. E minha mãe disse a mesma coisa, com clareza, o queixo nivelado. Uma mulher pagando um pedágio, ainda convencida de que a estrada não tinha o direito de cobrar. O promotor seguiu o dinheiro. A procuração alterada, na tela. Minha assinatura verdadeira de 2016 ao lado do fantasma fotocopiado dela. O sinal. A transferência para a Estrela Verde com carimbo de horário, 36 horas depois da assinatura dos Marcondes. O advogado de defesa falou de restituição sendo organizada pela família. E eu observei a sobrancelha do juiz fazer o que a minha faz quando um empreiteiro diz que a viga provavelmente está boa. E aí o juiz remexeu numa página e disse a frase que eu vinha carregando como uma carga calculada havia 1 mês. O tribunal entende que a vítima deseja ser ouvida. A sala inteira se virou. As roupas de domingo, minha tia, o pescoço da minha mãe enrijecendo, meu pai fechando os olhos. E, na última fileira, chegada em silêncio, com um casaco fino demais para Júlio, minha irmã Duda tinha vindo. Ninguém tinha me contado isso. Levantei, e o parafuso no bolso do blazer bateu uma vez na minha costela como um nó de dedo numa porta, e caminhei até o pequeno púlpito voltado para a bancada, e desdobrei 2 páginas que eu conseguiria assinar daqui a 10 anos. O papel não tremeu. Eu tinha projetado ele para não tremer. Antes de contar o que eu disse, uma pergunta sincera. Da minha cozinha para a sua. Se fossem os seus pais naquela mesa e o seu nome naquela linha falsificada, prisão, clemência ou outra coisa completamente diferente. Coloca nos comentários, porque o que eu pedi ao juiz naquele dia, ninguém na sala esperava, muito menos a minha mãe. Comecei pelo estrago, porque sou engenheira, e a gente começa pelas cargas.
Mantive a voz na faixa de vistoria, até específica. Sem adjetivos. 6 anos de fins de semana, contei ao tribunal, estruturados, fiados e telhados pelas 2 pessoas donas dela. 76 mil tirados de compradores que não fizeram nada pior do que confiar num nome conhecido. 34 mil em trocas de fechadura, custos de recuperação e honorários advocatícios. Um bufete de porcelana que alimentou 4 crianças por 2 recessões, vendido em consignação por uma fração da história dele. Um poste novo entalhado à mão, etiquetado a lápis de cera, meio desparafusado por estranhos pagos por hora. E um item, eu disse, que não entra em avaliação. De agora em diante, quando eu vir a minha própria assinatura, eu confiro, eu audito o meu próprio nome. Os réus fizeram isso, e nenhum cronograma de restituição devolve isso. A sala ficou quieta o suficiente para ouvir a cadeira do escrivão. Minha mãe olhava para a mesa. Meu pai olhava para mim e aguentou, o que eu notei e vou lembrar. Depois virei a página e ouvi 2 fileiras de roupa de domingo se inclinarem para frente meio centímetro, esperando a parte para a qual tinham vindo. A filha pedindo clemência, a família restaurada, o volume varrido de volta para debaixo do tapete, onde pertence. E eu dei a eles a primeira frase do final que eu tinha projetado, em vez disso. Excelência, não estou aqui para pedir prisão. Atrás de mim, claramente, minha mãe soltou o ar e, na meia fração de segundo, antes de eu falar de novo, vi os ombros dela baixarem e reconheci a postura. Alívio, até triunfo, a estrutura antiga, certa de que tinha aguentado mais uma vez. Mas eu disse, não estou aqui para pedir nada. E li ao tribunal minhas 3 condições, em ordem, do jeito que você lê uma especificação técnica. 1. Restituição integral. Cada real para os Marcondes, cada real documentado de dano, num cronograma com dentes, mesmo que cumpri-lo exija que os réus vendam a própria casa. Fiz uma pausa ali, porque devia à sala a honestidade do preço. Essa é a casa onde eu cresci, Excelência. Aprendi a ler plantas numa bancada na garagem dela. Estou pedindo que a senhora ordene a venda, se for isso que a restituição exigir. E quero que fique registrado que eu entendo exatamente o que estou pedindo, e que estou pedindo assim mesmo. 2. Prestação de serviços à comunidade, no lugar de prisão, com uma condição permanente proibindo os 2 réus de assinar qualquer documento, qualquer conta, qualquer transação em nome de outra pessoa, sob supervisão, pelo prazo integral. 3. Que qualquer clemência concedida aos meus pais seja condicionada à minha irmã entrar num programa certificado de tratamento para o vício em apostas, porque a dívida nunca foi a doença, e o tribunal não deveria consertar a papelada enquanto o vazamento que a inundou continua correndo. Depois dobrei minhas páginas e disse a última parte para o juiz, mas não só para ele. Excelência, minha família tem um ditado. Nesta família, a gente não deixa a família se afogar. E nunca deixamos mesmo. A gente ficava puxando a minha irmã para fora da água toda vez, então ela nunca precisou aprender a nadar. Hoje eu estou me aposentando de salva-vidas. Clemência? Sim. Uma corda? Não. Isso é tudo o que estou pedindo. Sentei sem aplauso, porque salas de audiência não aplaudem, e ouvi a minha mãe se levantar atrás de mim. Marília. Uma palavra rachada limpa ao meio, e o martelo bateu por cima dela, não com rispidez, do jeito que você fecha uma porta contra o mau tempo. Ela me pegou no corredor, perto do bebedouro, e pela primeira vez na minha vida, minha mãe ficou na minha frente sem roteiro nenhum. O que sobrou era menor e mais real, e foi direto para a ferida. Você está me fazendo perder a minha casa. Mantive a voz onde ela tinha estado a manhã inteira. Não, mãe. Uma assinatura falsificada está fazendo você perder a sua casa. Eu só me neguei a pagar o resgate pela 20ª vez. O rosto dela trabalhou. Ela buscou raiva e achou vazia. Buscou a lei. Família não! E ouviu como aquilo soava num fórum. E deixou cair. O que saiu por último foi a coisa verdadeira. A coisa debaixo de 50 anos de bolo e promessas. Os olhos dela se encheram e a voz ficou jovem. Respeitável é tudo que eu já tive, Marília. Desde os 12 anos. Você não sabe. Eu sei, eu disse, e aquilo a parou. O casaco. 2 invernos. Meu pai tinha me contado. A cor saiu do rosto dela. Não vergonha da falsificação. Eu já tinha parado de esperar isso.
vergonha de ser vista. Você sobreviveu a uma cidade que deixou o seu pai se afogar na sua frente. Eu disse baixinho porque um corredor não é um banco de réus e eu não estava sentenciando ela. Você construiu uma religião inteira para que aquilo nunca mais acontecesse. Mãe, eu não sou a cidade. Nunca fui a cidade, mas estou cansada de ser o cofre. Tirei a mão dela da minha manga do jeito que faço agora, gentilmente, um quarto de volta. Pronto. Tia Zilda estava parada perto das portas quando eu passei, e ela se afastou. E depois, tão pequeno que eu quase não vi, ela balançou a cabeça uma vez. Primeiro voto de um júri dividido. E atrás de mim, no corredor, a voz da minha irmã, fina mais de pé. Meg, aquela oferta, ela ainda vale. O tribunal acatou minha proposta quase inteira. 4 anos de suspensão condicional para cada um deles. Restituição ordenada integralmente. 76 mil para os Marcon, 34 mil para nós, num cronograma que a defesa chamou de agressivo e o juiz chamou de atrasado. Proibição permanente de qualquer um dos dois réus assinar, transacionar ou reconhecer firma em nome de outra pessoa durante o prazo. A casa em Niterói foi colocada à venda dentro do mês. Passei de carro por lá uma vez, quando a placa subiu, e me obriguei a olhar, porque eu tinha pedido aquilo, e luto que você encomenda é luto que você comparece. Vendeu para uma família jovem em 19 dias. Quanto a Duda, ela aceitou a oferta no corredor do fórum, com o casaco ainda vestido, antes que ela deixasse de valer. Escrevi o cheque do jeito que eu tinha dito, direto para o programa, nunca pelas mãos dela. E a levei eu mesma até a internação, numa terça cinzenta, e não colocamos música. E na porta ela disse: "Fico esperando você dizer, eu avisei." E eu disse: "Eu me aposentei." Essa foi a fala do salva-vidas. Ela riu e chorou no mesmo suspiro, e entrou. O grupo de família passou uma temporada se dividindo por minha causa, e depois, como toda estrutura carregada além do vão suportado, silenciosamente parou. Os bolos acharam outros endereços. E, numa noite de novembro, o Caio subiu à entrada da casa de veraneio com alguma coisa na caçamba da caminhonete, debaixo de uma manta de mudança, com o ar estudadamente casual de um homem que anda sentado em cima de um segredo. Ele tinha mantido a busca por fotos o tempo todo, loja por loja, semana após semana. Num galpão de consignação a 60 quilômetros dali, ele a achou. O buffet da minha avó, etiquetado a 900 DERS, com um recibo anotado à caneta esferográfica por uma vendedora que não fazia ideia do que estava escrevendo. Dono anterior vendeu com pressa. Carregamos juntos, um de cada ponta. Do jeito que você carrega o passado, se tiver sorte. Na noite, depois que a papelada da sentença ficou pronta, fomos de carro até a casa de veraneio com comida chinesa e o jogo de soquetes bom do Caio. E eu fiz a coisa que eu andava guardando, do jeito que outras pessoas guardam champanhe. Ajoelhei no pé da escada com meu marido segurando a lanterna e reapertei o poste novo. O nosso poste novo, as minhas próprias mãos na catraca. 2 parafusos recolocados em buracos novos, torqueados na especificação, porque claro que na especificação. O M e o C voltaram ao prumo sob a luz de trabalho, retos como no dia em que ele os entalhou. Sentei nos calcanhares e olhei para aquilo, e a frase que eu vinha rondando havia 20 anos finalmente se montou, e eu falei em voz alta para o homem na escada, uma vez para o registro. Passei 20 anos sendo seguro dessa família. Hoje eu apresentei o meu pedido de demissão. E, no fim, eu precisava sim deste lugar, não das paredes, da linha. Você não precisava dela mesmo, precisava? Essa era a pergunta. Lembra? Uma linha, 5 da manhã, Singapura. Aqui está a resposta. Levei um fórum inteiro para escrevê-la. Eu precisava dela do jeito que uma ponte precisa da sua carga nominal afixada onde todo mundo consegue ler. Não para manter as pessoas afastadas, para manter a coisa de pé, para que as pessoas possam atravessar por mais 50 anos. O Caio me passou o meu copo e bateu o copo de papel dele contra o meu, e comemos no 3º degrau, o degrau que levou um agosto inteiro, embaixo de uma casa que estava quieta daquele jeito específico que uma estrutura fica quieta quando, finalmente, cada carga está sentada sobre o membro projetado para carregá-la.
consequências, medidas, porque eu não lido com milagres, e as histórias como a minha também não deveriam. Meus pais moram num apartamento de 2 quartos em Niterói agora. As parcelas da restituição entram em dia. O Ferreira me diz que oficiais de acompanhamento raramente veem cronogramas cumpridos com essa limpeza. E eu acredito, porque minha mãe nunca, uma vez sequer, se atrasou em relação às aparências. Ela conta aos vizinhos que houve um mal-entendido com uns papéis, tudo resolvido. A promessa não morreu naquele fórum. Promessas como a dela não morrem. Elas só perdem o limite de crédito. Meu pai me manda coisas em vez de palavras, que é a única língua na qual ele já foi fluente. Um recorte de revista do terminal de Singapura, com o nome da minha firma na legenda. Dobrado uma vez, sem bilhete. Um soquete que combina com o jogo que o Caio perdeu. Guardo essas coisas numa gaveta que eu penso como correspondência. A Duda terminou o programa e continuou nele. Jogadores anônimos às quintas, num porão de igreja que, segundo ela, cheira a café queimado e segunda chance. 14 meses agora. Mês passado, meu celular vibrou e era uma fotografia, sem legenda, sem texto. A ficha de 1 ano dela na palma da mão aberta, levemente fora de foco. Não respondi com um discurso. Respondi com um joinha, porque gente em recuperação sente o cheiro de um salva-vidas a 100 metros. E eu me aposentei. Estou chamando alguma coisa disso de final feliz? Sou engenheira. Não certifico uma estrutura nova até ela aguentar uma temporada de tempestades. E a gente teve exatamente 1 ano calmo. Mas vou dizer isto para o registro. As cargas finalmente estão sentadas nos membros certos. O cofre está fechado. A filha, contra várias probabilidades, ainda está aqui. E a casa, a coisa que disseram que eu não precisava, encontrou a terceira vida dela. No verão passado, começamos uma coisa que o Caio batizou de Semanas do Vento, porque ele batiza as coisas do jeito que constrói, de forma simples e para durar. 6 semanas por temporada, entregamos as chaves para famílias como a que eu cresci sem saber que era. Gente com alguém em recuperação, gente gasta de transparência por ser a responsável. Sem programa, sem discurso. 1 semana no penhasco, a maré fazendo o trabalho dela. O buffet da minha avó de volta no canto, empilhado de pratos para estranhos, que é exatamente o trabalho para o qual aquele buffet foi feito. No poste novo, embaixo do M e do C, o Caio entalhou mais uma linha, em letras do tamanho de uma legenda. Reconstruído em 2026. As pessoas passam o polegar por cima e perguntam. A gente geralmente deixa a escada responder. Em janeiro, uma das mães hóspedes, 3 adolescentes, um marido com 8 meses sóbrio, olhos como os meus costumavam ser, me encontrou regando as jardineiras da varanda e fez a pergunta direto. Por que você faz isso por gente que você nem conhece? Dei a ela a resposta mais verdadeira que eu tenho. A que custou uma assinatura falsificada, uma vela morta e um fórum para ganhar. Porque eu sei nadar, eu disse, e finalmente lembrei quem pagou as aulas. Ela olhou para mim por um segundo longo e depois riu, e a maré entrou do jeito que entra, na hora certa, sem pedir licença a ninguém, sem precisar de resgate de ninguém. Sou Marília Andrade, 42 anos agora, e nesta primavera minha mãe mandou um cartão de aniversário sem nada escrito a mais. Coloquei no parapeito da janela, porque um limite é uma parede com uma fenda para a carta, não um fosso. Se você leva uma coisa desta história, leve esta. Amar a sua família não significa bancar as piores decisões dela. Às vezes, a coisa mais gentil que um salva-vidas pode fazer é ensinar, e depois sair da água. Se esta história ficou com você, o e-mail de uma linha só, a ligação que matou uma venda fraudulenta numa única frase. A irmã que se aposentou de salva-vidas em plena audiência pública, compartilhe com alguém que sempre foi a responsável. Ela vai entender por quê. E se você acredita que um limite pode ser um ato de amor, se inscreva aqui. Toda semana, mais uma mulher quieta encontra a própria voz. Semana que vem pode ser a sua.